Olá, eu sou o Daniel Gama Bezerra, eu sou aluno da Universidade Unigran Rio, do curso de Teologia. Eu quero trazer aqui a formação humana na sociedade da informação. Para iniciar a conversa, eu vou trazer aqui no contexto da Revolução Industrial que se iniciou na Europa. A Revolução Industrial trouxe muito benefício para a sociedade na época, como o desenvolvimento na região, uma nova classe trabalhadora estava emergindo, porém com alguns modos irresponsáveis à natureza. Saqueava a natureza de maneira irresponsável e seus recursos, porque era uma indústria voltada para a transformação da matéria-prima, que era tirada da natureza, para ser transformada para benefício da sociedade, daquela demanda de fabricação. E aí também tinha outro problema, as relações trabalhistas eram muito insalubres, porque eram horas de trabalho, horas de exploração, e trazendo também esse modelo de trabalho para o contexto da América do Norte, nos Estados Unidos, com a fábrica da Ford, que também adotou esse mesmo modelo da Revolução Industrial na Europa. Era uma relação de domínio, onde Henry Ford, com a sua fábrica, tinha aquelas rédeas curtas com seus trabalhadores, era um ambiente gélido, um ambiente de trabalho repetitivo, um ambiente insalubre, onde os funcionários não tinham como ter que sair daquele ambiente de trabalho e falar outros assuntos que não fosse ligado ao trabalho. Ou seja, era uma exploração por causa das longas horas de trabalho e essa relação ficou conhecido como Fordismo, que foi até falado por Zygmunt Bauman e outros pensadores também, na época se referindo à relação de trabalho que Henry Ford tinha com seus trabalhadores. E Henry Ford criou vilas operárias para poder ficar vigiando seus trabalhadores fora da fábrica, também na sua vida em particular, para ficar debaixo de um domínio. Esses funcionários não tinham o privilégio de fazer um curso de especialização, que não fosse para atender a fábrica de veículos. Ou seja, eles não tinham autonomia de pensamento para querer uma outra área que eles pudessem atuar. Era aquela coisa engessada, pedagogizada, formatada. Ou seja, eles eram totalmente anulados do seu poder de decisão. Eram alienados, eram subjugados por aquele sistema opressor trabalhista. E também, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, a tecnologia ela tem se aprimorado. Porque onde trabalhavam muitos funcionários, ou seja, 50 ou 100 funcionários, uma máquina hoje dá conta de tudo isso. Hoje, uma máquina trabalha com 50 funcionários e apenas um operador trabalhando. E esse operador ele tem que se especializar, tem que se aprimorar. E hoje, com a revolução tecnológica, com a tecnologia, a internet, a cobertura de internet, que infelizmente não alcança a todos os lugares no contexto de Brasil, muitas pessoas ficam marginalizadas à mercê da própria sorte, que muitas das vezes tem que se deslocar desses locais remotos, vir para os grandes centros, para poder se especializarem, para poder se aprimorarem, para atender às demandas desse mercado de trabalho, que muitas das vezes é desumano, as pessoas são vistas como coisas, e às vezes isso atrapalha. E aí também, vamos trazer também ao processo do Brasil na época da ditadura, porque perseguia os líderes sindicais naquela época, porque eles atacavam as relações trabalhistas entre patrão e empregado, reivindicando melhores condições de trabalho, 8 horas de trabalho, remuneração com salários, e a ditadura perseguia esses líderes sindicais porque se tratava de cunho comunista, porque eles queriam que os trabalhadores tivessem autonomia para estudar, se aprimorar, ter outros conhecimentos que não fosse ligado àquela indústria. Ou seja, era uma relação entre patrão e empregado totalmente alienadora, opressiva. E Paulo Freire, ele batia muito nisso também. Paulo Freire, com a sua pedagogia, que era voltada para a classe operária e o proletariado, uma pedagogia
problematizadora, não uma pedagogia bancária para atender às demandas dos grandes poderosos. Era uma pedagogia voltada para o proletariado, para o pobre, para ler, escrever, e ler as suas histórias dentro do seu contexto de vida. Era uma pedagogia voltada para crítica, para questionamento, porque ele queria uma pedagogia que as pessoas pudessem ser autores para transformar suas histórias de vida. Paulo Freire prezava por isso. Uma classe sofrida, uma pedagogia para atender aquele povo. Tá? Aqui eu finalizo o meu vídeo.